Nesse primeiro painel, quem vai nos ajudar a entender o que está em jogo e como a Amazônia pode e deve liderar esse processo é André Guimarães. Ele é diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e enviado especial da COP30 para a sociedade civil. André participa com a gente online. Também convidamos a fazer parte desse nosso primeiro painel, o painel Aquecimento COP30, a professora a doutora Ana Carla Gomes, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Assim como também Indara Aguilar Rumier, advogada, mestre em gestão de recursos naturais, desenvolvimento local na Amazônia, diretora de mudanças climáticas e serviços ambientais da SEMAS Pará. Então, dando sequência aqui ao nosso primeiro painel, que trata justamente sobre esse aquecimento para a COP30. E quando a gente fala de aquecimento, a gente fala aí tanto na questão da preparação do Estado, da capital paraense, para a conferência, né, com representantes de várias partes do mundo, como também sobre esse aquecimento que a gente sente na pele, né, professora, todos os dias. E a gente começa com a participação do André Guimarães, online de Brasília, que vai contribuir com a gente com a primeira participação nesse painel. André, muito boa tarde, obrigado pela participação, pela disponibilidade. O André estaria aqui conosco, mas por causa de uma agenda precisou se deslocar, mas de qualquer forma está presente online graças à tecnologia. Obrigado, André, com você. Olha, Jackson, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde, quase boa noite já, né? Boa noite, professora Ana Carla, doutor Indara. É uma honra muito grande poder estar participando aqui desse painel de aquecimento COP30, né, Jackson, como você fala. Aí estamos há menos de 2 meses, pelas minhas contas aqui, do início deste que, entendo eu, talvez seja o evento mais importante do planeta nos últimos anos e nos próximos anos também. Porque a gente está num momento agora de divisor de águas, onde a gente tem que caminhar para um novo paradigma em que a humanidade tem que rever aí a forma como se relaciona com a natureza. Eu quero também agradecer muito o convite, poder estar aqui no Green Meet, nesse quarto, né? Evento do Green Meet, e acho que quanto mais a gente conversa sobre a Amazônia, quanto mais a gente conversa sobre clima, sobre COP, eu acho que a gente acelera o processo de solução desse grande drama que o planeta está vivendo, né? A gente tem visto aí os episódios agudos já impactados, os impactos da mudança climática, vimos aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. Nós vimos em várias partes do mundo florestas queimando, invadindo cidades, e ondas de seca, ondas de calor. O ano passado, mais de 50 mil pessoas morreram de doenças, de problemas relacionados ao aumento da temperatura só na Europa. Então, nós estamos realmente diante de um grande desafio com a humanidade. Então, nada melhor do que a gente conversar, se entender e pescar caminhos. Não é uma agenda simples, não por outra razão. Daqui a 2 meses acontecerá a 30ª reunião da Conferência das Partes das Nações Unidas para a Mudança Climática. Então, nós estamos aí há pelo menos 30 anos nesse debate. Muito avançou-se, mas também muita gente andou de lado, em alguma dimensão até a gente retrocedeu nesse desafio. Mas eu acho que é importante que a gente continue nessa jornada, cabeça erguida, olhando o horizonte, porque o horizonte nos traz esperança. Eu queria aqui, se você me permite, já dividir um pouco a minha fala em duas dimensões dessa questão que nós estamos lidando aqui. Eu quero falar um pouco da COP em si, do processo da competição, do papel que eu estou tendo junto com outros colegas, como enviados, colaborando com a presidência da COP, como está sendo a mecânica de funcionamento desse processo e o que esperar da reunião que vai acontecer em Belém daqui a alguns meses.
em um lado. Por outro lado, eu gostaria também de tentar posicionar um pouco a nossa Amazônia nesse contexto todo, e não por outra razão, essa conferência está acontecendo na Amazônia, nas florestas tropicais, e acho que isso é uma mensagem que a gente está passando para a humanidade, que as florestas precisam de ser observadas, as florestas precisam de ser cuidadas, as pessoas que cuidam das florestas têm que ser valorizadas, têm que ser remuneradas, e tudo, e esse processo todo acaba por beneficiar toda a sociedade global, a sociedade minera global. Mas deixa eu começar então com a COP30 e daqui a pouco eu derivo para a nossa Amazônia. Nós estamos aí, pessoal, né, como eu falei, diante de um grande dilema da humanidade. Né? A gente tem, enquanto humanidade, enquanto espécie, nós estamos há aproximadamente 300 mil anos, enquanto Homo sapiens sapiens caminhando nesse planeta, e nesses 300 mil anos nós saímos de uma comunidade pequena de Homo sapiens sapiens, em torno de 10 mil indivíduos que habitavam uma região no entorno de um grande lago, que hoje é o país Botsuana, da África, entre Botsuana e Zimbábue, e hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas e habitamos praticamente todos os cantos desse planeta. Né? Das regiões mais quentes, das regiões mais frias, das regiões mais secas, das regiões mais úmidas, e até de regiões insulares, regiões inóspitas, o ser humano está lá, habitando, progredindo, crescendo. Então, esse é um processo, de fato, de uma grande, enfim, uma espécie de grande sucesso. Né? Agora, esse processo de expansão da nossa espécie cruzou alguns limites que a natureza tem nos lembrado. Nós poluímos demais os rios, nós poluímos e alteramos demais a dinâmica dos oceanos, nós estamos aquecendo o clima do planeta, nós estamos degelando geleiras que não deveriam degelar. Então, estamos extinguindo espécies numa velocidade nunca antes vista por uma espécie, né? Quer dizer, o ser humano está extinguindo outras espécies do planeta. Então, todo esse processo exige diálogo entre as partes, exige diálogo entre as nações para a gente buscar solução. Então, é isso que nós vamos fazer em Belém, pela 30ª vez ao longo das últimas décadas. Eu não sei se sumiu aqui o sinal para mim. Voltou? Estão me ouvindo? Está tudo bem, voltou. Obrigado. Deu uma falhada aqui no sinal. Mas a gente, então, nessa COP30, vamos ter uma responsabilidade muito grande de entregar para o país e para o planeta esperança e caminhos guiados a gente reverter esse processo. E de um lado tem uma vitória, assim, que é a humanidade educar todos os encontros do planeta, mas de outro lado a gente tem que repensar um pouco esse processo, que talvez nós tenhamos cruzado algumas linhas. A Conferência do Clima, é importante a gente dizer, ela é um processo, então não podemos imaginar que de Belém vão sair todas as soluções imagináveis e necessárias, mas a gente precisa de dar um passo adiante nessa solução, e nesse encaminhamento da solução. A presidência da COP do Brasil, na pessoa do embaixador André Corrêa do Lage e da diretora executiva Ana Tônio, resolveram tornar a liderança brasileira, a presidência brasileira, um processo mais democrático, um processo mais aberto, um processo de diálogo mais permanente com a sociedade. Daí a criação de duas estruturas que hoje fazem parte da presidência da COP. Uma são os círculos. Então nós temos círculos de finanças, nós temos círculos de cientistas, nós temos círculos de presidentes e líderes de COPs anteriores. Todos esses círculos acabam por ajudar na presidência da COP a dialogar sobre temas que são tão difíceis de serem dialogados, como, por exemplo, a questão do financiamento climático e outros análogos. E, além desses círculos, foram criadas também 30 posições do que se chama de enviados especiais para a presidência da COP. Eu sou uma dessas 30 pessoas. Então, nós temos enviados temáticos, no meu caso, eu sou um enviado para a sociedade civil, há outros enviados para a agricultura, para a indústria, para o setor privado, para o setor financeiro, para as cidades, para os oceanos, enfim, são, como eu disse, 30 enviados, boa parte deles, se não me engano, são 24 enviados temáticos, assim como é o meu caso, e outros 6 ou 7 enviados que são os enviados regionais. Então, temos enviado da América Latina, aliás, uma enviada, que é a Patrícia Espinosa, da África, para a Europa, para a Oceania, para a Ásia, para o Norte e assim por diante.
E esses enviados, eles têm múltiplas funções. Eles são elos de comunicação entre a presidência da COP e a sociedade, no meu caso. Eles são também caixas de repercussão daquilo que a sociedade preconiza e está dialogando para que chegue à presidência da COP. Então, eu acho que essa é uma estrutura muito brasileira, cara, que foi criada pela presidência da COP. Isso é a cara do Brasil. O Brasil conversa. O Brasil é um país que dialoga. O Brasil busca consenso. A gente não é da briga. Na última guerra que o Brasil protagonizou tem quase 200 anos. A Guerra do Paraguai, mais de 170, 180 anos. Então, nós somos um país pacífico. E essas características, eu acho que colocam a gente numa posição quase única para liderar a agenda global climática, ambiental e de sustentabilidade. Não por uma razão. Há 33 anos atrás, nós hospedamos a Conferência Rio+Rio 92. 20 anos depois, a gente hospedou a Conferência Rio+20. Estamos agora, 33 anos depois daquele episódio, daquelas ETB para o Rio de Janeiro, voltando ao Brasil, voltando à Amazônia, vindo a Belém, a Conferência das Partes número 30, da Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática. Então, de fato, é um momento ímpar da nossa história, é um momento ímpar da história da humanidade. Nada melhor do que essa conferência estava acontecendo em Belém do Pará, na Amazônia brasileira, para a gente poder discutir isso no nível que tem que ser discutido. Isso me permite agora, então, Jadson, se você me permite, nesses meus minutos finais aqui de intervenção, falar um pouco da importância da Amazônia nesse processo. E a forma que eu gosto de forma muito simples, posicionar a Amazônia nesta agenda climática e agenda estratégica global é simplesmente dizendo o seguinte: sem a Amazônia, sem a integridade da Amazônia, não existe possibilidade de chegarmos às metas e aos objetivos do Acordo de Paris, que é a estabilização do clima do planeta até o final desse século. Não existe essa possibilidade. A Amazônia armazena o equivalente a 10 anos de emissões globais de carbono. Se a Amazônia se desintegra, se a Amazônia se desorganiza, se o sistema da floresta amazônica é prejudicado, a gente está colocando, de fato, a vida, não só humana, mas a vida no planeta em risco. A Amazônia tem que ser observada como, foi dito agora do vídeo, o coração do planeta. É pela Amazônia que circulamos a umidade do planeta. É pela Amazônia que está, enfim, fixado, como eu falei, 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade ao longo de um ano. É na Amazônia que temos uma em cada 5 ou 6 soluções que a vida encontrou para habitar o planeta Terra ao longo de 3 bilhões de anos. Nós temos na Amazônia esse inventário, esse repositório de espécies da vida no planeta Terra. Então a Amazônia é realmente o coração do planeta. Muita gente diz, de forma simplista na minha visão, que a Amazônia é o pulmão do planeta. Isso para mim é uma simplificação. Porque é um equívoco científico dizer isso. A Amazônia não produz oxigênio, como se imagina. Ela tem um balanço muito equilibrado. Em alguns momentos ela até consome mais oxigênio do que produz. Mas muito mais importante do que um pulmão, a Amazônia é o coração, por onde circula a vida, por onde circula a água, por onde circula o carbono do planeta Terra. Então, essa é a dimensão da importância da Amazônia, de um lado, enquanto grande responsável por, dentre outras coisas, pela vida no planeta, de um lado. E de outro lado, acho que é importante a gente dizer também que não existe possibilidade de a gente assegurar a segurança alimentar do planeta Terra sem a integridade da Amazônia. Eu digo isso porque, deixa eu trazer um exemplo do Brasil. 90% da agricultura brasileira, que por sua vez abastece e alimenta 1 bilhão de pessoas todos os dias, depende dos fluxos de água que vem da Amazônia, que é chamados rios voadores. 90% da nossa agricultura não é irrigada, ela depende da chuva, e grande parte dessa chuva ela é, enfim, canalizada, viabilizada e distribuída pelo nosso território através da Amazônia, através da floresta tropical do nosso continente. E não é só para o Brasil. Esse mesmo processo vale para o Paraguai, vale para a Colômbia, vale para a Bolívia, vale para a Argentina, vale para os demais países amazônicos. E, surpreendentemente, também vale para os países da América Central, até para o México e o sul dos Estados Unidos. Agradecendo a Deus Guimarães,
André queria ter esse tipo de em evento especial da COP30 para a sociedade civil. A gente conta com sua participação aqui nesse debate. Sua participação é fundamental e a pergunta que você tiver pode ser feita. Você usa esse QR Code que você está vendo aqui no canto da tela e aí você pode mandar a sua pergunta, que ela vai ser enviada diretamente para cá e aí a gente vai fazer para os nossos painelistas, tá bom? Mande seu questionamento, participe, é fundamental. Essa é uma discussão feita por todos. O André falou aí sobre a questão dos rios voadores, a questão do aquecimento, e o aquecimento mesmo quando a gente fala de clima, de tempo, e a gente passa agora para esse outro viés da nossa discussão, e eu convido para integrar aqui